Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Normalmente a gente faz a palestra lá em cima, mas eu falei assim, deixa eu fazer a palestra aqui embaixo hoje para a gente ficar mais pertinho, né? Para a gente sentir mais. Bom, meu nome é Cibele, eu palestro já aqui nessa casa de vez em quando, e é sempre uma alegria muito grande, uma honra estar aqui. Porque um dia eu também estive aqui. Um dia eu também passei por aquela porta ali. E a gente normalmente, a gente vem fazer as nossas buscas, não nos momentos de alegria, não nos momentos de felicidade. Eu brinco que eu tenho duas profissões que as pessoas não me procuram quando estão felizes. Primeiro como terapeuta. Alguém aqui vai na terapia porque está feliz? Ai, eu estou feliz hoje pra caramba. Eu vou na terapia. E a outra profissão é advogada. Estou tão feliz hoje, vou lá na doutora Cibele. Alguém vai? Então a gente tem algumas fases da vida que a gente só procura quando a gente está com problemas. Mas se eu puder dar um conselho a vocês nessa noite, procure a vida espiritual também nos momentos de alegria. Procure estar na presença de Deus, na presença da espiritualidade, também nos momentos de alegria. Convide Deus, convide Jesus Cristo para estar com você no seu momento de alegria também. Senhor, hoje vai ter um churrasco na minha casa. Vamos? Né? Para quem é devoto de Nossa Senhora Aparecida, né? Maria, o que você está fazendo hoje? Vai ter um bolinho lá em casa, vamos? Né? Tem chá, vamos? Mentor, você está fazendo alguma coisa aí hoje? Você está ocupado? Se você não está ocupado, senta aqui um cadinho, vamos conversar comigo, vamos prosear um pouco. Quero te contar como é que está meu dia, como é que foi, o que aconteceu, né? Quem tem gato, tem cachorro em casa, São Francisco de Assis é um bom companheiro também. E ele gosta quando é convidado, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde eu tiver ódio, que eu leve o amor. Onde houver tristeza, que eu leve o perdão. Onde houver ofensa, né, que eu leve o perdão. E ele vai. E no caminho para cá, na verdade, o dia todo, eu tive pensando assim, Senhor, o que é que eu vou falar? Porque eu vou dizer, não é fácil estar aqui não. Não é fácil porque é uma responsabilidade, sabe? Porque todos vocês que estão aqui hoje, saíram do trabalho, de casa, né? Pegaram uma condução, um carro, Uber, carona, e vieram para cá em busca de alguma coisa que eu, Cibele, não sei o que é. E eu também sei que a gente trava batalhas espirituais o dia todo e o tempo todo, porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Na verdade, desde a pandemia para cá, o índice de suicídio entre jovens aumentou absurdamente. O índice de profissionais da área da saúde que cometem suicídio aumentou drasticamente. O índice de pessoas que passaram a beber aumentou drasticamente. Porque a pandemia nos trouxe muitas coisas, muitas dores, e dores pessoais. Porque nós vivíamos no mundo fazendo tantas coisas. A gente acordava cedo, tomava café, ou nem dava tempo. Corria para o trabalho, fazia uma coisa, fazia outra, e outra, e outra, e chegava no final do dia, estava exausto. Deitava na cama, dormia, e no dia seguinte entrava na roda de novo. E aí quando veio a pandemia, o mundo foi parando. E aí nós tivemos que nos encontrar com uma pessoa chamada eu mesmo.
Vocês sentiram isso também? E aí, muitas vezes, a gente precisou se isolar, né? Acabaram as reuniões, as festas, os encontros, as comemorações, os shoppings, o almoço, aquele burburinho todo. Houve um silêncio na terra. E as notícias da televisão foram bombardeando as nossas emoções e mexendo com o nosso emocional e trazendo à tona tanta coisa ruim e tanta coisa boa que a gente nem sabia que tinha. E nesse caminhar todo a gente se encontrou com a gente mesmo. E aí a gente percebeu como eu sou chata, como eu sou chato. Aí os casamentos tiveram que se manter firmes, porque senão não iam se manter em pé. E aí os filhos enxergaram seus pais, porque temeram a perda. Porque o medo traz algumas coisas boas, inclusive a valorização. Quando a gente tem medo de perder, a gente corre para dar tempo de estar junto só mais um pouquinho. E aí veio o arrependimento. Puxa, eu não falei o que eu queria falar. Eu não disse o que eu queria dizer. Como é que eu vou fazer agora? Ah, mas eu tenho uma notícia maravilhosa para vocês nessa noite. Alguém aqui perdeu um ente querido durante a pandemia? E você teve tempo de falar o que você queria falar? Ô, glória, teve gente que teve gente que não teve. Mas existe espírito, certo? Quem aí acredita que existe espírito? Só, deixa eu ver, peraí que eu vou contar agora, hein? 1, 2, 3, 10? Mas minha gente, eu tô igual você, tô rindo aqui, por dentro, educadamente. Claro que existe espírito. Eu escrevi um livro e nele eu coloquei justamente isso, porque as pessoas às vezes duvidam. Aí eu digo, peraí, se não tem um espírito morando nesse corpo aqui, quem está aqui? Porque seria matéria morta. E eu nunca vi uma cadeira caminhar sozinha. Né? Tem gente que fala, eu não acredito em espírito. Eu digo, nossa, que bom, né, para você. Então nem se olha mais no espelho, né? Porque existe um morando aí dentro. Então, olha, eu sei que aqui todos nós viemos em busca de alguma coisa. E às vezes quando eu ia no Centro Espírita na Federação em São Paulo, e eu ouvia palestras lá, sentadinha no banco, e eu nunca imaginei que eu ia estar na frente falando com vocês como eu estou falando hoje. E às vezes eu me perguntava assim, meu Deus, o que é que as pessoas vão buscar? Porque eu também sou uma buscadora. Porque hoje vocês estão aqui por algum motivo. E eu quero começar agradecendo a Silvia pelo carinho de sempre me convidar. Quero agradecer aos mentores, a espiritualidade que se faz aqui presente, todos os irmãos de luz que aqui se fazem. E eu gostaria de ler alguns trechos de um livro aqui. Alguém aqui tem Bíblia em casa? Vocês leem de vez em quando? Então vamos lá. No caminho para cá, Deus me trouxe a palavra de Marcos, no capítulo 4, no versículo 21. E disse-lhes, vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes, atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem, lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem, será tirado. O reino de Deus é assim. É semelhante a um homem, como se lançasse semente à terra.
e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foiça, porque está chegado a ceifa. Então essa palavra ela vem trazendo para nós informações muito importantes. Porventura, a candeia é a vela, né? Como chama aquele que as pessoas, o candeeiro, tem um outro nome que agora eu não me lembro. Mas a minha bisavó, que veio da Alemanha, ela colocava a vela, era um negocinho assim de vidro, e ela colocava a vela dentro e levava nesse negocinho de vidro para não apagar, porque andando na rua apagava, e na época não tinha luzes na rua, não tinha esses postes de iluminação, então essa vela era a luz que ela carregava pelo caminho. Se coloca debaixo da cama, uma luz se coloca debaixo da cama, ela vai iluminar alguma coisa debaixo da cama? Aonde que a gente tem que colocar a luz para ela iluminar? Não é no alto? Se essa luz que está aqui em cima estivesse embaixo da cadeira, ela estaria iluminando como está agora? Não estaria. E é exatamente isso que ele diz. Porque não há nada encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz oculto para que não seja descoberto. Quando nós passamos por algumas tribulações, quando nós passamos por ataques espirituais, quando nós passamos muitas vezes, quando eu digo ataque, eu digo muitas vezes irmãos que desencarnaram e que vão atrás de nós por dívidas espirituais, porque nós vamos no caminhar da vida. Existe uma coisa chamada registros acárticos, que são registros anotados como se fosse num grande livro. E nós vamos caminhando nessa vida ou em outras vidas, e esses registros vão sendo anotados sobre cada um de nós. O Alcorão fala que do lado direito existe um anjo e do outro existe um jin, que seria um demônio, que anota tudo nesse livro. E nós sabemos que nesse livro é anotado coisas. Às vezes em vida passada praticamos aborto. Às vezes, mas eu não pratiquei. Eu não sei de nada disso, mas está lá, está marcado. Às vezes não foi você que abortou, mas às vezes você foi a pessoa que forneceu a erva, o remédio. Às vezes você foi o médico, às vezes você foi o motorista que levou, às vezes você foi a pessoa que indicou o caminho. Eu não cometi assassinato. Às vezes não. Mas às vezes você foi esse orientador, o mandante, aquele que pagou para que aquilo fosse executado. E hoje, no direito penal, a gente sabe que aquele que paga, ele não executa, mas por ele ser o pagante, ele é tão culpado quanto aquele que botou o dedo no gatilho. No mundo espiritual não é diferente. Então nós temos que aproveitar a oportunidade do aqui e agora para resolver isso. Para parar de carregar essas arestas pelo longo do caminho da vida. Porque a vida não acaba nunca. A morte é só uma passagem de um estágio para o outro. E aqui, nesse momento, tem vários espíritos. Parentes de vocês, inclusive, que estão assistindo, alguns que já estão num processo bem evoluído, que estão aqui assistindo vocês e felizes porque vocês estão aqui nessa caminhada. Mas existem também aqueles que não estão nem um pouquinho, porque vocês chegaram aqui. Vocês acreditam nisso? Alguém aqui teve muita dificuldade para chegar hoje? Foi difícil? Chegou já atrasadinha, né? Acontece. É porque tem uns que não querem que a gente chegue. Mas eu adoro quando a gente é teimoso. E vem assim mesmo. Você vai chegar atrasada. Não vai não. Aí você chega. Mas chega. E isso é importante.
que você está aqui. E tem um segredo para se livrar de tudo isso. Vocês querem que eu ensine essa noite? Vão fazer? Porque só vai funcionar se vocês fizerem. Existe uma palavrinha muito simples, chamada perdão. Mas veja bem, perdoar não quer dizer que eu vou perdoar e vou catar a pessoa e levar para minha casa, hein? Porque tem gente que fala assim, eu não vou perdoar não, porque depois eu vou ter que levar embora para minha casa, vai ter que ficar comigo lá. Não. Perdoar é tirar daqui de dentro aquilo que está nos oprimindo. Porque muitos dos erros que nós cometemos não foram nessa vida aqui. Foram em vidas passadas. E a gente está aqui para consertar. Cibele, mas olha, eu já tenho 80 anos. Isso faz diferença? O Senhor nos ensina que nós somos crianças perante o Pai. O universo tem 5 bilhões de anos, aproximadamente ou mais. Você acha que 80 anos você está velho? Não. A sua matéria está judiada. Claro, mal alimentação, prática de exercício físicos que não foram feitos, né? Bebida, muitas vezes cigarro. É lógico que teu corpo está sofrido. Mas o seu espírito não. Quem aqui sonha à noite? Sonha colorido? Às vezes é preto e branco. Quem aqui mais sonha? E você se vê no sonho? Você consegue se ver no seu sonho? Às vezes. E como que você se vê no teu sonho? Conta pra mim. Do que está acontecendo no dia a dia? Entendi. Os sonhos, eles são uma representação daquilo que a gente está passando muitas vezes na vida. E às vezes são premonições. E às vezes são respostas também. Então, observe no que você sonha. Lógico, né? Assistiu a noite toda o filme de terror, à noite sonhou que tinha alguém puxando o dedão. Aí não vale, né? Sonha com... Vê coisa boa, que daí sonha coisa boa, né? Vamos aprender a filtrar, né? Porque nós estamos num tempo de separação do joio e do trigo. Então, quando você está nesse mundo onde tem tanta coisa, o seu cérebro buga. E aí, à noite, ele vai trazer aquelas imagens conturbadas mesmo, né? Então, se a gente filtra o que a gente assiste, os nossos sonhos serão melhores. Bom, mas o que mesmo a palavra trouxe? Quem é que lembra aqui para mim? Sobre o que eu estava lendo mesmo? Perdão. E sobre a luz, que a gente não coloca embaixo do alqueire, mas a gente coloca no alto, no velador, para que todos vejam. Então, que tal a partir de hoje, a gente tirar essa luz que está escondida embaixo da nossa cama e colocar ela bem no alto para brilhar dentro da sua casa? Eu vou contar um segredo para vocês. Essa noite eu vim cheio de revelações. Alguém aqui já foi em fazenda? Sítio, rancho? Tem lá aquela luzinha acesa. Você viu aquelas mosquinhas, aqueles mosquitinhos? Vão tudo na luz, né? Por quê? Porque a luz atrai. Não é isso? E quando você apaga a luz, eles vão embora? Eles ficam todo mundo escondidinho, juntinho assim, ó. Lá no escurinho assim, ó. A hora que você acender a luz, eles vai tudo lá de novo. Mas aí quando vem uma grande luz chamada sol, todo mundo vai embora. Você é a luz da sua casa. O seu marido é outra luz. O seu filho é outra luz. A sua família é a sua luz. Brilha. Se acende. Se você se acender dentro da sua casa, esses espíritos que estão te obsidiando, com certeza não permanecem.
Porque onde há luz não há trevas. Onde há o bem não pode haver o mal. A dualidade, o bem e o mal, eles existem. Eu digo sempre, muito obrigada aos meus inimigos. Eu honro, eu agradeço a vida deles todo o santo dia da minha vida. E eu quero que eles tenham vida longa e vida em abundância, e muito em abundância. Para que eles vejam que eu estou em pé. Que lamentavelmente para eles deu errado. Porque em mim existe uma luz que nunca se apaga. E quando esses olhos físicos se fecharem, ela continuará brilhando. Porque eu sou uma princesa, porque eu sou filha do rei. Vocês entenderam a força disso que eu estou dizendo para vocês nessa noite? Eu estou dizendo para vocês tomar posse do lugar que vocês têm. Ah, mas tem espírito me obsidiando. Tem. Ore por ele. Peça perdão pelo que você fez. Mesmo que foi inconsciente. Sabe por quê? Tem gente que é dodói mesmo. Alguém aqui tem amigo dodói? Você fala um negocinho desse tamanho. A pessoa entende um desse tamanho. Aí fofoca para um outro desse tamanho. Grupo de família é ótimo para isso. Alguém aqui tem grupo de família? Estou mentindo? Mas no Natal todo mundo se reúne, né? Para falar mal do salpicão da cunhada. Que é horroroso. Mas é Natal, né? A gente come. Faz que tá bom, né? Eu trouxe para vocês essa noite, eu falei que eu ia dar um segredo. Então vamos começar pelo perdão? Então eu quero que vocês fechem os olhos, coloquem a mãozinha assim, ó, no coração, no chakra cardíaco. E quem é a primeira pessoa que a gente tem que perdoar? Você mesmo. Então eu quero que você diga, mas pode dizer alto para eu ouvir também, para eu fazer junto com vocês, eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Nessa noite, eu peço perdão à minha criança interior. Eu peço perdão por todas as vezes que eu me ofendi. Eu peço perdão todas as vezes que eu falhei comigo. Eu peço perdão ao meu corpo porque eu me alimentei errado. Eu peço perdão ao meu coração, porque eu amei errado. Eu peço perdão a todos aqueles que eu ofendi. Eu peço perdão a mim mesmo, porque eu não me ouvi. E agora eu quero que você fique assim. E deixe vir na tua cabeça aquelas pessoas que você sente alguma coisa que está impedindo a sua caminhada. Deixa vir. Pai, vem fazer com que a tua luz venha em mim brilhar. Pai, vem fazer com que a tua luz venha em mim brilhar. Só assim eu terei salvação em ti. E
te dizer que eu sou feliz. Respira bem fundo pelo nariz e solta pela boca. Isso. Pode abrir o olho bem devagar. Ergue os ombros assim, ó, lá em cima, segura um pouquinho e depois solta com tudo. Mais uma vez. Mais uma vez. E agora vamos fazer a nossa oração do perdão. Alguém aqui já esteve comigo alguma vez que fez essa oração? Ela é bem curtinha e vocês podem depois fazer na casa de vocês. Ela fala assim: eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu peço perdão, eu sou perdoado. Porque toda vez que a gente infringe uma lei do universo, seja ela qual for, independente do tempo ou do espaço, a gente cria os registros. Então, quando a gente faz essa oração, mesmo que a gente não tenha nome, se surge rosto de pessoas, às vezes uma pessoa, o caixa do supermercado, que a gente foi grosseiro porque ela estava demorando, aquela pessoa chata que ficou na fila, que nunca mais saía e era justo na sua vez, então a gente acumula isso. Então a gente distribui perdão da mesma forma que a gente distribui amor. Então vamos fazer junto? Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu peço perdão, eu sou perdoado. Mas diga isso com força, com verdade. Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu sou perdoado. Como estamos? Estamos bem? Todo mundo bem? Já deu nosso tempo, né? Maravilha. Bom, quero agradecer de todo o coração, muito obrigado. Se está todo mundo bem, todo mundo tranquilo, eu fico muito feliz. Gratidão por mais esse encontro, um excelente tratamento. Muito obrigada por vocês se amarem. Vocês são lindas, maravilhosas, vocês são lindos, maravilhosos, porque vocês se amam e deram oportunidade a si mesmo de vir aqui essa noite. E a espiritualidade maravilhosamente vai esperá-los lá em cima para fazer um lindo trabalho, porque vocês acreditam. Gratidão, Deus abençoe a todos. Muito obrigada.